Olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Não repare o cenário hoje não, tá? Tem uma árvore de Natal ali, uma baguncinha aí, mas para quem não sabe, eu nasci no dia de Natal. Então, como as pessoas ficam falando, ai, tem que ter o espírito natalino, eu mesma falo isso, tem que ter o espírito natalino todos os dias. Esse ano eu não tirei minha árvore de Natal. Então, nós estamos em agosto e ela está ali. Não me julguem, tá bom? Eu sofri, para quem não sabe, eu também sofri um acidente perto do Natal, passei aí na cadeira de rodas, meu aniversário de 41 anos, né? Depois eu conto essa história aí. Mas então, esse ano a minha árvore vai ficar o ano todo, então deixa ela ali e não me julgue. Vamos lá então para nossos estudos. Esqueçam o cenário, esqueçam minha história e vem aqui para estudar um pouquinho aqui no canal Estude Amiga. Hoje nós vamos resolver juntas uma questão de direito constitucional. Uma questão que aborda um tema muito importante, tanto para Enem quanto para provas de concurso em geral. Lembrando também que eu estou aqui gravando esse vídeo em agosto com a camisa do Agosto Lilás aí da campanha contra a violência contra a mulher, né? A campanha de divulgação aí, tá? Então vamos lá, voltando de novo, TDAH aqui tá ativo hoje, mas vamos falar sobre o princípio da proibição do retrocesso social. Eu já quero fazer aqui um desafio para você. Será que você conseguiria identificar a alternativa correta sem cair na pegadinha da banca? Hein? Então, pega seu caderno lá rapidinho, pega sua caneta e vem estudar comigo, tá? Não importa o ambiente, não importa se é na cozinha da sua casa, não importa se é na área, se é no escritório, se é em casa, se é no quarto, mas pegue aí sua caneta, seu caderninho de anotações e vamos juntas. Vamos lá. Se você não é inscrita no canal, você já se inscreve também, deixa seu like e compartilha esse vídeo com aquela amiga que também está na preparação aí para provas. Vamos juntas, vamos começar. A primeira parte aqui nós vamos ler a questão do enunciado. A questão diz assim: Maria era beneficiária de determinado programa assistencial de viés prestacional, mantido pelo ente alfa, previsto em norma constitucional de eficácia limitada e princípio programático, que fora regulamentado pela Lei XYZ. No entanto, apesar da ausência de qualquer alteração em sua situação pessoal, ela foi surpreendida com a extinção do programa, o que ocorreu com estrita observância do procedimento formal estabelecido pela ordem jurídica. Tá? Então, por essa razão, defendeu em juízo a existência de afronta ao princípio da proibição do retrocesso social. O magistrado, ele observou corretamente em relação à tese de Maria que o princípio invocado, pense aí, e aqui vai começar a nossa análise. Vamos entender aí o caso. Antes de olhar as alternativas, nós vamos entender o que aconteceu. Vamos lá? Olha só, Maria, ela recebia um benefício de um programa assistencial. Ok, Maria recebia um benefício do programa assistencial. Se você quiser também ver aí os desenhos em quadrinhos que eu estou fazendo de cada questão, lá no Instagram, migaestude.se, eu coloquei a foto, né, o cartaz com essa questão e todas as outras que estamos comentando em forma de história em quadril que dá para você visualizar bacana ali.
Então, Maria, ela recebia esse benefício aí de um programa assistencial. Esse programa, ele tinha fundamento em uma norma constitucional de eficácia limitada e princípio programático. Ou seja, vamos explicar isso daqui. A Constituição, ela reconhecia determinado direito. Ok, a Constituição reconhecia determinado direito, mas precisava de uma norma posterior para concretizar esse direito. E é justamente aí que entra a lei XYZ. Então, nós podemos visualizar assim: tem a Constituição, ela prevê o direito social, aí vem a lei XYZ, que regulamenta e concretiza o direito, que é o benefício programa assistencial. Aí Maria recebe esse benefício, tá? Só que posteriormente o Estado ele extinguiu o programa. E aí, o Estado extinguiu o programa. Então, e atenção aí para um detalhe importante também: não houve mudança na situação pessoal de Maria, tá? Ela continuou ali na mesma situação pessoal. Ela simplesmente perdeu o benefício porque o programa foi extinto. Maria perdeu o benefício porque o programa foi extinto. Então surge a pergunta aqui: o Estado ele pode retirar uma concretização de um direito social que já havia sido implementado? O Estado pode fazer isso? Ele pode retirar a concretização de um direito social que já havia sido implementado? É aqui que nós precisamos lembrar o princípio da proibição do retrocesso social. Tá? Então, a importância dos princípios na nossa vida, a importância dos princípios no direito. Então, nós vamos analisar aí o princípio da proibição do retrocesso social. Aí vamos lá. O que é isso, Silane? Sim, o que é isso? O que é proibição do retrocesso social? Nós vamos simplificar aqui. O princípio da proibição do retrocesso social, ele é utilizado para proteger os direitos sociais que já foram concretizados ou efetivados. Tá? Então, para isso que serve o princípio da proibição do retrocesso. A ideia é qual? É impedir que o Estado, de forma injustificada, adote medidas que representem um retrocesso na proteção social já alcançada. Então, cuidado aqui. Não significa que toda e qualquer lei que conceda aí um benefício social, ela se torna eterna, tá? Não significa que toda e qualquer lei que conceda aí o benefício, ela se torna eterna. Mas também não significa que uma lei ordinária nunca poderá ser revogada. O ponto é outro. O Estado não pode simplesmente esvaziar a concretização de um direito constitucional sem observar as exigências constitucionais aplicáveis e sem uma justificativa adequada, tá? Então, nós vamos pensar aqui a grande sacada da questão. Agora nós chegamos aqui ao coração da questão. Coloca emoção aí nos seus estudos, nos nossos estudos. A Constituição, ela continua existindo. Ok, a Constituição tá lá, linda e plena. A norma constitucional, ela permanece também formalmente válida. Ok, a norma constitucional também, ela permanece formalmente válida. Porém, existe uma legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição, que dava concretude àquela norma. Então, essa legislação infraconstitucional, ela dava concretude àquela norma da Constituição.
ok? Então, se essa legislação ela for retirada, pode acontecer algo muito importante. A norma constitucional continua formalmente existente, mas sua eficácia concreta, ela pode ser esvaziada, tá? Então, é justamente essa ideia que aparece ali na alternativa C. E o que que fala a alternativa C? Olha só, ela diz assim: busca evitar que a eficácia da norma constitucional já integrada seja afastada com a promoção de alterações na norma integradora, ainda que a norma integrada permaneça formalmente rígida. Então, vamos traduzir isso para uma linguagem mais simples? Vamos lá, né? Falou mais simples, você falou grego. Então, vamos traduzir aí para uma linguagem mais simples. A Constituição, ela continua dizendo assim: esse direito existe. A Constituição tá lá e fala: esse direito existe. Mas a lei que concretizava esse direito, ela foi retirada. Então, nós temos a Constituição permanece, a lei integradora é retirada, a concretização do direito de Maria ela é prejudicada. Então, pode ocorrer nesse caso o quê? Um retrocesso social. Então, é exatamente isso que a alternativa C está descrevendo, ok? Então, vamos fazer aí uma análise das alternativas. Vamos passar por todas as alternativas, porque é aqui que a banca ela tenta confundir o candidato. Na alternativa A, ela afirma que o princípio deveria ser compreendido em um único plano normativo constitucional e infraconstitucional. Essa questão está errada. Por que está errada? Porque a questão justamente trabalha com a relação entre norma constitucional mais norma infraconstitucional integradora. Então, a Constituição ela estabelece o direito e a legislação infraconstitucional ela dá concretude a ele. Tá? Então, portanto, não podemos limitar a análise a apenas um plano normativo. Aí, como lembrar disso daí? Constituição mais lei integradora é igual proteção da concretização do direito, ok? Aí vamos logo para a alternativa B, que dizia assim, a alternativa B, ela afirma que a norma infraconstitucional, ela teria sido constitucionalizada e que sua revogação somente poderia ocorrer por emenda constitucional. Está errada. A lei infraconstitucional, ela não se transforma automaticamente em uma norma constitucional, simplesmente porque concretiza um direito previsto na Constituição. Portanto, não é correto dizer que a revogação necessariamente exigiria uma emenda constitucional. Então é pegadinha. A banca ela tenta fazer você pensar assim. Se a lei se a lei concretiza a Constituição, então a lei virou Constituição. Mas não. A lei ela continua sendo infraconstitucional. O problema está na possibilidade de sua retirada representar um retrocesso social constitucionalmente inadequado. Ok? Então vamos para a alternativa C, que foi o gabarito, né? Agora nós chegamos à correta. A alternativa C, ela afirma que o princípio busca evitar a eficácia da norma constitucional já integrada seja afastada
com a promoção de alterações na norma integradora, ainda que a norma integrada permaneça formalmente rígida. Então, o princípio ele busca evitar que que a eficácia da norma constitucional já integrada seja afastada com a promoção de alterações na norma integradora, ainda que a norma integrada permaneça formalmente rígida, perfeita, porque a norma constitucional ela pode continuar formalmente intacta, mas sua efetividade ela pode ser prejudicada pela retirada da legislação que a concretizava. Então guarde isso daqui para tudo e anote na porta da sua geladeira, na porta na sua porta, escreva isso daqui. A Constituição ela continua de pé, mas a retirada da lei integradora pode esvaziar sua concretização. Então, por isso, a letra certa é a C, ok? Aí ainda tem um aqui para confundir nossas ideias. A alternativa D diz assim: a alternativa D diz que a proibição do retrocesso social seria uma norma de endereçamento político sem eficácia capaz de proteger a ordem jurídica. Essa está errada, porque o princípio possui relevância jurídica. Ele não é apenas uma recomendação política, não. Ele pode ser utilizado como fundamento para a proteção dos direitos sociais já concretizado. Então, atenção! A proibição do retrocesso não significa uma petrificação absoluta da legislação, mas também não é simplesmente uma orientação política sem consequência jurídica, tá? E aí nós vamos falar da alternativa E. A alternativa E, ela afirma que o princípio somente poderia ser analisado a partir da universalidade das relações entre a pessoa humana e o Estado, e não em relação ao direito específico. Então está errada. Por quê? O princípio ele pode sim ser analisado em relação ao direito social específico. No mesmo caso, estamos analisando justamente, no nosso caso aqui, né, da Maria, nós estamos analisando justamente a situação concreta de Maria e o programa assistencial que ela recebia. Então, portanto, não há impedimento para analisar o retrocesso em relação ao direito específico, ok? Então, vamos aí resumindo todas as alternativas. Vamos resumir de tudo aqui, tá? A alternativa A está errada, porque não precisa ser analisado em apenas um plano normativo. Depois, a alternativa B também está errada, porque a lei infraconstitucional não transforma em norma constitucional, ela não se transforma em norma constitucional. E a letra C está correta, porque protege a eficácia concreta da norma constitucional contra retrocessos indevidos. E a letra D também está errada, porque não é mera norma de orientação política. E a letra E errada, porque pode ser aplicado à proteção de um direito social específico. Ok? Então, um macete aí para a prova. Agora, anota esse macete, porque ele pode salvar uma questão na sua prova. O macete: Constituição prevê o direito. Lei integradora concretiza o direito. Direito social efetivado. O Estado não pode simplesmente promover um retrocesso injustificado. Então, pense. Retirar a lei pode esvaziar a eficácia do direito. Retirar a lei pode esvaziar a eficácia do direito. Então, se a questão falar em direito social, concretização já alcançada, norma constitucional de eficácia limitada, lei regulamentadora, retirada de redução, né, da proteção, possível esvaziamento da eficácia constitucional,
acenda aí um pisca-alerta, acenda um pisca-alerta bem forte para a proibição do retrocesso social, ok? Então agora eu quero saber de você. Você teria marcado a letra C? Então comenta aqui embaixo. Eu marquei a C. Se você errou, não fica triste. É justamente errando as questões durante a preparação que nós identificamos os nossos pontos fracos e conseguimos aí melhorar antes da prova. Então, o objetivo aqui não é simplesmente acertar uma questão, é entender o raciocínio da banca, tá? Então, deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Talvez você esteja estudando cansada, talvez tenha errado aí várias questões, como eu. Talvez esteja olhando aí para o conteúdo e pensando assim: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E quero que você eu quero muito que você continue, eu quero continuar com você. Então, cada questão que você resolve está construindo um conhecimento. Cada erro está mostrando onde você precisa melhorar. E cada revisão aproxima você do seu objetivo. Não confunda dificuldade com incapacidade. Não confunda dificuldade com incapacidade. Você está estudando, você está aprendendo, você está avançando. Um dia de cada vez, uma questão de cada vez. E nós vamos juntas, ok? Então, se essa explicação te ajudou, deixe seu like, inscreva-se no canal Estude Amiga e compartilhe o vídeo aí com a sua amiga que também está estudando. E não esquece, estudar sozinha pode ser difícil, mas estudar juntas torna a caminhada mais leve. Eu espero você no próximo vídeo para mais questões comentadas, revisão e preparação. Um grande beijo, bons estudos, minha amiga. Tchau, tchau. Que Deus te surpreenda.